De volta ao programa Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira. Agora nós temos aqui, antes de começar esse segundo bloco, um recadinho da LL Imóveis. Você que pretende adquirir um terreno a 5 minutos do centro de Parnamirim, a LL Imóveis tem uma sugestão para você com parcelas de R$ 289. Então, o Bela Luna é uma opção para você que quer investir em um lote vizinho a 5 minutos do centro de Parnamirim. Neste bloco nós vamos conversar com o prefeito Jackson Bezerra, que é do município de Afonso Bezerra, e ele é um dos prefeitos mais entusiasmados com essa luta municipalista, que como ele chama, no que diz respeito a uma briga com a federação, no sentido de que os impostos sejam melhor divididos entre Estado, União e municípios. Jackson Bezerra, obrigado por estar conosco no programa de hoje, tudo bem? Tudo bem, meu caro companheiro Pinto Júnior e todos os telespectadores do programa Conexão Potiguar. Conexão Potiguar, né? Que já vem realmente, tem há muito tempo trabalhando em defesa dos pequenos municípios brasileiros. E eu quero, claro, né, parabenizá-lo por essa contribuição que você tem dado à luta dos pequenos municípios brasileiros. Obrigado, meu caro Jackson. E há já uma nova marcha dos prefeitos a Brasília programada? Agora em maio, entre os dias o dia 15 e 18 de maio, nós vamos estar reunidos em Brasília para discutir mais uma vez os problemas principalmente dos pequenos municípios brasileiros, que é a grande maioria da Federação Brasileira. E qual a pauta nessa? Quais serão os itens que estarão em pauta? Eu acredito, meu caro Pinto Júnior, que um dos itens que vai nortear esse encontro agora de maio é o processo é a luta, é a bandeira maior do municipalismo brasileiro, que é a revisão do Pacto Federativo. Na minha visão, na minha maneira de entender, eu acho que esse modelo federativo brasileiro está ultrapassado, está vencido e nós precisamos urgentemente, para salvar os pequenos municípios, fazer essa revisão do Pacto Federativo. Dentro dessa revisão que o senhor defende, quais são os itens, os pontos mais graves que o senhor acha que devem sofrer mudanças? O ponto mais grave que realmente sufoca os pequenos municípios é a concentração exagerada de poder no governo federal. Eu digo a você com toda sinceridade que é muito fácil de você entender, Pinto. Vamos lá. Muito fácil. Por exemplo, o Brasil monárquico, o Brasil da monarquia, começou a se desmoronar, começou a se fragmentar a partir do momento que o poder central, né, o império, queria ficar aproximadamente com 50% dos impostos, dos minerais, do ouro que era cobrado no país. E isso gerou várias insurreições, né? A Inconfidência Mineira, o movimento da Farroupilha no Rio Grande do Sul. Tudo isso foi em função da concentração de poder no Império. Quando o senhor diz poder, na verdade são recursos. Recursos. Poder econômico. Poder econômico. O imposto. E cobrava, quando o Império começou a cobrar das capitanias, por exemplo, começou a cobrar um valor aproximadamente de 50% do que era arrecadado, e isso começou a haver todo tipo de movimento de discordância. De resistências. Aí hoje o que é que nós assistimos hoje no Brasil? Nós assistimos hoje no Brasil o seguinte, 60% dos impostos que é cobrado no país estão concentrados no governo federal. Isso sem falar nas contribuições que foram criadas e que o município não tem direito a participar em nada com relação a essas contribuições. Entendeu? Portanto, é um modelo que, na minha visão, extremamente fragilizado, que não reflete mais a realidade do povo brasileiro.
Agora, essas mudanças necessariamente vai precisar do Congresso Nacional. O senhor tem discutido isso com o deputado que o senhor votou, o senador que o senhor votou? Eu tenho uma ligação política com o deputado federal Betinho Rosado e eu tenho discutido muito isso com o Betinho. O Betinho está na secretaria. Está na secretaria, mas ele tem um mandato de deputado, né? Com certeza ele tem alguma influência dentro do próprio sistema pelo qual ele foi eleito. E eu tenho colocado essa realidade que nós precisamos mudar. E claro que só se muda com muita luta, né? Com muito sacrifício, com muita organização. Agora, me parece que os deputados e senadores fazem ouvido de mercador em relação a essa história de votar ou de debater até o pacto federativo, a mudança no pacto federativo. Muitas vezes eles estão muito mais preocupados com as emendas parlamentares. Essa questão das emendas nós já conversamos em outras oportunidades. É outra polêmica grande, né? Já existe um movimento muito grande a nível de prefeitos, a nível de Brasília mesmo, no sentido de transformar essas emendas em mais uma parcela do FPM. Os deputados não querem nem ouvir falar nisso. Realmente. Eles adoram essas emendinhas para passar para os municípios. A grande verdade é o seguinte, companheiro, são muitos desafios, né? Isso que eu digo, esse modelo federativo que nós estamos vivendo no Brasil, eu digo a você que mais uma vez eu quero reforçar. Na minha visão, é um modelo já vencido, ultrapassado, que precisa ser revisto. Atualizado, né, prefeito? Revisado. De volta ao programa Conexão Potiguar, conversando com o prefeito Jackson Bezerra, do município de Afonso Bezerra. No bloco anterior, no programa de hoje, onde discutimos a questão do municipalismo, nós deixamos uma questão relativa aos royalties, do pré-sal. Esses royalties chegarão aos municípios do Rio Grande do Norte, aos pequenos municípios brasileiros? Com a palavra, Jackson, que tem acompanhado esse debate a nível de Brasília. Meu caro Pinto e nossos queridos telespectadores, é preciso que primeiramente, a gente explique essa questão, essa discussão, esse debate dos royalties em Brasília. Vamos lá. Porque é o seguinte, nós não estamos discutindo atualmente, não há uma discussão com relação à questão do pré-sal. O que nós estamos discutindo em Brasília é aquele petróleo que é explorado a 300 quilômetros da costa brasileira. Portanto, em espaço da União. Exatamente. É o petróleo que é explorado, que pertence à União. Porque hoje, esse royalties desse petróleo, ele está totalmente concentrado nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Pelo menos a exploração. O que nós queremos? Nós queremos uma partilha de forma igualitária para todos os municípios brasileiros. Por exemplo, hoje atualmente, desse royalties proveniente desse petróleo que é explorado na costa, a 300 quilômetros da costa, nós temos aí uma faixa de 25 bilhões de royalties que está sendo envolvido nesse processo e que aí a maior parte, quase 90% desse recurso fica nos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Isso é grave no sentido de concentração de riqueza no país e do país ficar mais desigual, né? Eu até acho, ouvindo assim, os especialistas, eu comecei a entender que eles devem ficar com a parte maior também, porque em função de que onde é explorado tem alguns problemas, tem risco ambientais e algo mais. Mas, pela Constituição, o que é explorado, as riquezas exploradas em espaços pertencentes à União, não pertence a um Estado específico, e sim à nação. Com certeza. Para você ter uma ideia, quanto a desigualdade é profunda, por exemplo, só a cidade de Campos de Goytacás recebe desse royalties, né, dessa exploração do petróleo que fica a 300 quilômetros da costa brasileira, portanto em terras da União, em águas da União, só a cidade de Campos de Goytacás recebe em média 1 bilhão e 200 milhões, né, desse royalties aí, concentrado só na cidade de Campos de Goytacás, no Rio de Janeiro. Aí, por exemplo, uma cidade como Afonso Bezerra hoje recebe uma quantia ínfima, né, de
R$ 10.000 em média por mês de royalties. Não dá para pagar nada. Não paga. E nós somos município produtor de petróleo. Nós temos dois poços de petróleo dentro do município de Afonso Bezerra. E por que tão pouco? Porque, infelizmente, quer dizer, a concentração ainda está muito grande em algumas regiões. Precisa haver uma revisão. É por isso que nós estamos lutando, né? De forma organizada, para ver se a gente consegue sensibilizar o Congresso que é preciso fazer uma mudança no sentido de partilhar e de forma mais justa esse imposto, esse royalties, né? Esse valor proveniente da exploração do petróleo, que, na verdade, todos os estados, com exceção do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, se houver uma partilha realmente, se o Congresso realmente aprovar agora do mês de abril para maio, onde nós estamos lutando para que isso entre em votação, isso vai melhorar a vida de todos os estados brasileiros. Existe realmente um movimento muito forte em Brasília. Nós estamos conseguindo sensibilizar os estados, os governadores, a maioria dos municípios brasileiros, que é preciso realmente se partilhar esse dinheiro dos royalties. O pré-sal não é uma coisa tão urgente, mas é na mesma linha de raciocínio, já que se diz respeito também à questão de energia, mais especificamente de petróleo. Em relação ao pré-sal, a CNM, as federações, os prefeitos, tem alguma reivindicação? Não, com relação ao pré-sal, isso é um movimento natural que vai acontecer. Já existe uma consciência, né, bem clara por parte do Congresso, que quando o Brasil entrar realmente decididamente na exploração do pré-sal, isso tem que ser dividido por todos os estados e municípios brasileiros. Isso aí já é uma matéria, é um ponto pacífico. Já o Congresso já está consciente disso, toda a nação brasileira está consciente disso. Agora, o que nós estamos lutando no momento é esse petróleo que é explorado a 300 quilômetros da costa brasileira, que infelizmente está muito concentrado no estado do Rio e do Espírito Santo, este royalties. Meu caro, quais são os outros pontos que serão discutidos em Brasília durante a marcha dos prefeitos? Veja bem, meu caro Pinto, se você for colocar em ordem de prioridade, primeiramente vai ser a revisão do Pacto Federativo, né? Nós vamos discutir seriamente, entendeu? E nós vamos provar que esse modelo federativo está vencido, ultrapassado. Não tem mais condições da União ficar com 60% dos impostos que é cobrado no país, os estados com 25% e o município, onde ocorre a vida do cidadão, onde o cidadão mora, ficar às vezes até com menos de 15% desses impostos. Porque quando foi promulgada a Constituição de 1988, os municípios ficavam com 22% dos impostos que era cobrado no Brasil. E hoje foram passando a perna nos municípios, principalmente nos pequenos municípios, e nós estamos recebendo menos de 15% desses impostos. Esse é o primeiro ponto que vai priorizar esse debate. Outro ponto importante, e eu vou estar dentro dessa luta, é a questão da redistribuição dos royalties dessa camada de petróleo que fica a 300 quilômetros da costa brasileira. Nós temos que redistribuir esses royalties. Para você ter uma ideia, por exemplo, se nós conseguíssemos aprovar o projeto original da redistribuição de royalties, o município como Afonso Bezerra passaria a receber por mês, todos os meses, passaria a receber a mais R$ 80 mil. Isso faz a diferença de forma substancial na vida de uma pequena cidade como Afonso Bezerra. Isso tem um efeito cascata, né? Prefeito, tem um ponto, e agora é um ponto final no nosso programa. Acabou o nosso tempo aqui. Eu queria lhe passar o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas, e agradecer a sua presença aqui no programa Conexão Potiguar. Muito obrigado. Obrigado a você, Pinto Júnior, e dizer o seguinte, que o terceiro ponto é a questão do piso dos professores, que o governo federal passa realmente integralmente para os municípios e não faz a complementação, como foi aprovado em Brasília.
Pronto, então vamos acompanhar isso aqui. Quando o senhor voltar de Brasília, volta aqui ao Conexão Potiguar, porque o quarto ponto é o ponto final da edição de hoje do programa Conexão Potiguar. Grande abraço, fique com Deus e até mais.